Bom, primeiramente, bom dia a todos. A nossa aula de hoje vai ser sobre o trabalho, a escravidão moderna e a sua relação com a escravidão antiga e a servidão medieval. Essa aula ela é direcionada para alunos do sétimo ano e o meu nome é Davi Pinheiro Carvalho. Bom, primeiro, para contextualizar a escravidão, a gente volta para o Código de Hammurabi, a gente volta para o primeiro código de lei escrito pela humanidade. Ela já abordava a escravidão entre os babilônicos, que foi o povo que escreveu o Código de Hammurabi. Mas nesse período a escravidão ela não era exclusiva dos babilônicos, tanto que os egípcios, os assírios e os hebreus, eles praticavam a escravidão também. E a característica comum entre eles era de que a escravidão ela acontecia por dívida ou eram cativos de guerra, né, capturados em guerras que eram utilizados como escravos. Já na Grécia e em Roma, as origens da escravidão elas eram parecidas. Você ainda tinha os cativos de guerra, você tinha os filhos de escravos, ou seja, a condição de escravidão passava de geração em geração. Os devedores, você tinha órfãos, pais que não conseguiam manter os filhos, vendiam os filhos em forma de escravos, e os condenados pela justiça. Em vários momentos das cidades-estado grega e do Império Romano, do Estado Romano, você teve mais escravos do que cidadãos livres e o comércio de escravos acabou tomando uma boa parte é, desse do imaginário popular também nesse momento. Cada escravo ele poderia ter uma atribuição diferente. Você tinha escravos que faziam parte da força policial, que eram artesãos por causa da sua técnica avançada, você tinha mineradores, você tinha camponeses, você tinha a possibilidade de compra da própria liberdade, né? Os escravos tinham a possibilidade de compra da própria liberdade, podiam comprar a sua própria alforria na época, que é o nome, e não havia um foco em um único povo. Ou seja, você tinha, por exemplo, a Roma poderia, que era um estado expansionista, em função das várias guerras que eles tiveram, das várias conquistas, você tinha escravos de diversos lugares, como do norte da África, você tinha escravos gauleses, celtas, enfim, de vários lugares. E foi nesse momento que nós temos o ápice das relações escravocatas da antiguidade. Com o passar dos anos, com a queda do Império Romano e com o surgimento da Alta Idade Média, você teve a implementação do feudalismo, que é uma relação entre o senhor feudal e os servos. O porquê que essa relação acontecia? A Idade Média ela foi um momento de muitos ataques, de muitos conflitos acontecendo nos campos. E, em função disso, os servos se viam mais protegidos estando dentro das terras do senhor feudal. O senhor feudal prometia proteção contra esses ataques, enquanto os servos deveriam trabalhar nas terras do senhor feudal. Com o passar dos anos também, você teve uma baixa nos valores da Idade Média, e num período conhecido como Baixa Idade Média, e uma ascensão da burguesia, um foco maior no comércio, uma migração do campo para a cidade, e isso fez com que a servidão acabasse sendo abandonada. Você teve um abandono do modelo de servidão e uma adoção do trabalho assalariado, ou seja, as pessoas recebiam para trabalhar. Enquanto isso estava acontecendo na Europa, os portugueses e os espanhóis estavam chegando nas Américas, lá pelo ano de 1500. E com essa chegada dos portugueses e espanhóis nas Américas, eles precisariam de mão de obra para trabalhar nessas terras novas que eles encontraram. E foi aí que eles encontraram os nativos americanos. E eles utilizaram da mão de obra desses nativos americanos para trabalhar nessas novas terras. O que aconteceu logo depois? A Igreja Católica ela proibiu a mão de obra nativa por motivos religiosos, entendendo que os nativos americanos poderiam ser catequizados e as almas deles poderiam ser salvas em consequência disso. E um fato também que fez com que a mão de obra nativa não fosse utilizada, uma dificuldade maior, foi a dificuldade na incorporação dos ideais mercantilistas por parte dos nativos. Eles tinham muita dificuldade de entender o que era essa jornada contínua de trabalho, essa visão de lucro, de precisar trabalhar em excesso. Eles tinham muita dificuldade e eles acabaram causando muita dificuldade para os portugueses. Foi aí que os portugueses, principalmente, entenderam que eles poderiam ir atrás de outra fonte de mão de obra. E foi assim que começou o tráfico negreiro entre as colônias africanas e as colônias americanas. Portugal, quando chegou na África, ele se encontrou com um sistema de escravidão prévio, intertribal, na África. As tribos africanas guerreavam e depois dessas guerras você tinha o estabelecimento de escravidão. As pessoas que eram derrotadas, elas eram escravizadas, assim como acontecia lá atrás na Antiguidade e na Antiguidade tardia, na Antiguidade clássica.
O que acontecia em função disso? Você observava que havia uma altíssima taxa de lucro, porque os portugueses vendiam escravos com preço muito barato e vendiam escravos em muita quantidade. Isso fazia com que a economia brasileira, isso fez com que a economia brasileira deixasse de ser focada nos produtos de matéria-prima, ou seja, na produção de algo dentro do Brasil, e a maior parte da riqueza se tornasse essa questão do comércio de escravos, nessa questão de movimentação de mão de obra. Diversas revoltas aconteceram até a abolição da escravidão, e algumas delas tiveram algum sucesso, algumas implementações de leis e tudo mais, mas o principal ponto é que a escravidão não foi. O fim da escravidão não aconteceu em função de revoltas ou por conflitos internos no Brasil. Aconteceu em função de pressão externa. Isso fez com que o processo de fim da escravidão fosse traumático e, como consequência, nós tivemos um racismo, uma herança de um racismo estrutural, que faz com que as pessoas, até hoje em dia, enxerguem o negro como força de mão de obra, não como uma pessoa livre, não como um ser livre, mas como parte de um sistema de mão de obra onde ele só serve para isso e ele pertence a outra pessoa para trabalhar. E aí nós chegamos na servidão e na escravidão na contemporaneidade. Hoje, no Brasil, ainda são encontrados lugares e pessoas trabalhando de maneira análoga à escravidão, e a maior parte dessas pessoas são negras. E isso levanta muitas questões, como o porquê que ainda existem condições assim precárias e não assalariadas de trabalho, porque ainda isso permanece ainda hoje em dia, e como a gente poderia garantir que essas pessoas não trabalhassem assim, tivessem o direito do trabalho digno, né? Por que as pessoas não são assim? Por que as pessoas não enxergam da mesma maneira? Por que as coisas acontecem dessa maneira? É isso.